universo de Nanatsu no Taizai, existem várias referências. Desde mitologias, lendas antigas, até mesmo a doutrina cristã. Nessa obra existem 7 personagens, que pertencem a uma ordem de cavaleiros especiais denominada de Os 7 Pecados Capitais. Esses personagens são realmente carismáticos e envolventes. Ao longo da trama você vai descobrindo como foi a história de cada um. Mas o que são os pecados capitais segundo a doutrina cristã? Eles são os piores pecados cometidos pelo homem, e deles se originam outros pecados menores, apesar deles não serem descritos na Bíblia. São João Cassiano e o Papa Gregório Magno sintetizaram pastoralmente os piores pecados, que são os 7 pecados capitais. Peter Binsfeld foi um padre jesuíta, demonologista e também teólogo. Ele viveu em Treveris, na Alemanha. No ano de 1589, Peter Binsfeld designou uma entidade maligna para cada um dos 7 pecados capitais. Os demônios, segundo Binsfeld, são os mais poderosos das profundezas do inferno. Meliodas, o pecado da ira do dragão. O demônio designado para esse pecado capital se chama Azazel, para a demonologia, ou a catalogação dos demônios da tradição católica. O Azazel é um dos 7 arquidemônios de Satã, fazendo contrapartida aos 7 arcanjos de Deus. Apocalipse 8,2. Vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. O bom pecado da ganância da raposa. A entidade designada a esse pecado é o Mammon. Essa entidade é um demônio que representa a cobiça. É o materialismo. Na maioria das vezes é personificado como uma divindade. E também incluído nos 7 príncipes do inferno. As pessoas que fazem de tudo para ter riqueza e amam aos seus bens mais que qualquer coisa. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Merlin, o pecado capital da gula. Beelzebub, esse é o nome da entidade. Ele é um dos 7 príncipes do inferno. É a personificação do pecado capital da gula. Essa entidade é citada na Bíblia. Todos nós sabemos a sua origem. Filha de Belialuim. No mangá ela também fala a sua origem, que é Belialuim, sua cidade. Porém, em alguns sites de mangás, quando ela se encontra com os mandamentos, ela fala: eu sou a filha de Belial. A palavra Belialuim é abreviada. Porém, o fato interessante é que na Bíblia é mencionado os filhos de Belial. Esse termo é citado na Bíblia várias vezes no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também. Pessoas que prestavam a fazer a maldade sem restrição alguma. Eram os homens ímpios, sem pudor, entregues à maldade, profanos e sem temor algum ao Senhor. No entanto, os escritos judaicos utilizam Belial para se referir ao próprio demônio. Diane, o pecado capital da inveja. A inveja da serpente. A entidade é o Leviatã, considerado pela Igreja Católica durante a Idade Média como um dos demônios representantes dos 7 pecados. O Leviatã é mencionado 5 vezes no Antigo Testamento, mas com diferentes sentidos. A serpente é um ser que representa o seu pecado. No Velho Testamento foi a serpente que enganou a mulher, induzindo ela a desobedecer ao Todo-Poderoso Deus. Goter, o pecado da luxúria da cabra. Sua entidade e o Asmodeus, considerado um dos 7 príncipes das profundezas abaixo somente de Lúcifer. Essa entidade é a representante do pecado da luxúria. O King, ou Arlequim, pecado da preguiça do urso, tem a entidade representada por Belpegor, o demônio da preguiça. Ele era cultuado na antiga Palestina na forma de uma figura alta e barbuda com a boca aberta. Um dos 7 príncipes que governam as profundezas, sendo a personificação do pecado capital da preguiça. Escanor, o orgulho do leão. A entidade representada por esse pecado é o Lúcifer.
A palavra Lúcifer significa aquele que brilha, ou portador da luz, o anjo orgulhoso que queria tomar o lugar do todo-poderoso Deus. O seu orgulho causou a sua queda. Em vez de dar glória a Deus por criá-lo tão belo, ele teve orgulho de si mesmo, achando que ele mesmo era o responsável por seu estado exaltado.